Fala aí, meus jorobinhas! Todos bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre ACOTAR. Eu acredito que todos vocês já tenham lido ou pelo menos ouvido falar sobre A Corte de Espinhos e Rosas e todos os livros que fazem parte dessa série, direta ou indiretamente, certo? Pois bem, hoje eu vou trazer para vocês algumas teorias sobre o futuro de ACOTAR, mas que tem um pezinho em algumas das outras séries escritas pela Sarah J. Maas. Séries essas que são Trono de Vidro e A Cidade da Lua Crescente. E antes da gente continuar, não esquece de deixar teu like e me seguir para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre as séries literárias mais amadas. Bora lá? Primeira teoria: Elaine, a verdadeira vilã. Pois é, minha gente, para quem acha a Elaine uma água de salsicha, uma coisinha insossa, essa teoria vem para esfregar na cara da gente que talvez a gente não tenha percebido coisas. E talvez por causa do ranço que a outra irmã Archeron nos deu, né? No caso, a Nesta. Mas vamos lá então, né? Essa teoria ela diz que a Elaine é a verdadeira vilã de ACOTAR, a rainha da manipulação. É, minha gente, ela se baseia ali em algumas atitudes que a nossa mocinha vem tendo durante todo o decorrer da história, mesmo que indiretamente. Por exemplo, quando elas estavam lá no início, no primeiro livro, passando necessidade, a Elaine não ajudava em nada, né? E mesmo a própria Feyre, tendo se perguntado se ela só era mimada ou ela não sabia ser útil, toda a família girava em torno de agradar a Elaine. Então, essa teoria ela vai se pegar nisso, que mesmo a Elaine não ajudando, todo mundo fazia o que podia da sua forma para deixar a Elaine bem. Tempos depois, ali já com a Feyre, uma grã férica, a gente vai começar a ter a reunião com as rainhas humanas, certo? E nessas reuniões a gente tem um ataque ao Rhys, que detectaram a magia dele. Nunca tinham detectado, mas com aquela reunião onde a Elaine estaria presente, porque a reunião é na casa delas, né? O Rhys foi detectado. E mais pra frente, o rei de Hybern, ele sabe exatamente qual é a rainha humana que traiu, né? Que traiu ele e entregou o livro pra Feyre. O próprio Julian, ele diz que as rainhas é que descobriram quem era a traidora e eles não precisaram usar um Diamante, né? Uma pessoa que tem o poder de ler mentes, um férico que tem o poder de ler mentes. E assim, já de posse do livro que ajudaria eles a derrotar o rei de Hybern, né? O Rhys, ele oferece para as irmãs, para Nesta e para Elaine, um porto seguro em Velaris, né? E a Elaine, ela é categórica dizendo que ela não quer ir. E aí a Nesta, para agradar a irmã, acaba não indo também, embora ela já tenha ali com aquele tem um sentimentinho ali pelo Cass, mas isso é uma outra história. Então a Elaine, ela não quer ir pra lá. E o que que acontece? O que que acontece em Velaris? A cidade é atacada, meu povo. E o que que acontece? O corpo da rainha traidora é jogado, né, nas ruas de Velaris. Então assim, como é que, né, um lugar que ficou durante tanto tempo escondido, tá? Tudo bem que o Rhys ele acaba mostrando para as rainhas, mas por que que a Elaine não quis ir para lá? Por quê? Não sabemos. Outros pontos que vão corroborando para essa teoria, né? Quando elas entram no caldeirão, que elas são colocadas no caldeirão, mais para frente é dito que para sair dali ia ter que ter uma força de vontade muito grande. E a gente vê isso na Nesta, né? A Nesta sai, arranca um pedaço do caldeirão com ela, rouba dele alguma coisa. A Elaine não. A Elaine parece que ela só se entrega e ela sai bem bonita, bem, né? Então a gente não tá sabendo aí o porquê que o Caldeirão deixou ela sair tão livremente. Aí voltando nessa questão de que a Nesta ela rouba do Caldeirão os poderes dela e a Elaine ela ganharia o poder da vidência. Mas a própria Feyre fala que o Caldeirão, por que o Caldeirão daria algo para ela se o Caldeirão ele é escuridão, ele é treva, ele é, né, tudo que há de ruim? Seria um caso de semelhante atrás semelhante? Seria a Elaine igual o Caldeirão e por isso ele deu para ela o poder? Quando eles tentam descobrir ali se a Elaine tá bem de saúde, porque ela tá parecendo uma casca oca, né? Muito semelhante ali o que acontece com a Cauten em Tog. A curandeira ela diz que ela não consegue entrar na mente da Elaine, ela não consegue ultrapassar os escudos que a Elaine tem na mente. Mas quem é que ensinou ela a fazer esses escudos? Quem é que colocou esses escudos ali? Como que a Elaine, alguém que não tinha uma força de vontade tão grande, aparentemente, consegue ter escudos tão fortes? E como última tentativa de ver se ela estava bem, eles tentam usar o laço de parceria entre a Elaine e o Lucian. Ele diz que ele consegue chegar até certo ponto, mas que depois ela foge dele. E ele dali pra frente, ele nunca mais consegue ficar sozinho com ela, porque parece que ela tá sempre fugindo, escondendo alguma coisa. E um outro ponto bem importante que vai entrar numa outra teoria. Ele diz que ele seguiu um fio até ela. Pensa bem, ele não diz que ele seguiu o laço da parceria, ele diz que ele seguiu um fio. Isso aí vai vir numa outra teoria ali.
Então, esses são alguns dos fatos que tornariam essa uma possível teoria, né? Essa teoria possível de acontecer. Eu confesso que se acontecer, eu acho que vai dar um up na personagem, eu acho que vai dar uma mexida nas coisas aí. E, eu, pra ser bem sincero, eu acho que a Sarah pode fazer algo nesse sentido, sim. Segunda teoria, parceria manipulada. Essa próxima teoria ela vai falar sobre os laços de parceria, mais especificamente sobre o laço entre a Elaine e o Lucien. Ela sugere que o verdadeiro parceiro da Elaine é o Asriel. E eu confesso pra vocês que eu não quero que isso aconteça, porque pra mim o As combina muito mais com a Gwen, né? Mas ela sugere então que esse laço de parceria entre a Elaine e o Lucien, ele foi manipulado. E não foi manipulação da Elaine. Dessa vez ela tá de boinhas ali. Mas isso é uma manipulação do Koschei, né? Perdoem se eu estiver dizendo o nome dele errado. Mas um dos poderes dele é manipular almas. Tá? E vale lembrar que ele não é um personagem inédito, né, da Sarah, ele não é um personagem que ela inventou, ele já vem do folclore eslavo. Além do ponto em comum entre a história de Akotar e a história original, né, o folclore dessa teoria, que seria, no caso, três irmãs casadas com três homens alados que aprisionam, destroem esse deus, ela vai focar muito no poder de manipulação das almas que ele tem. Então, vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Tá, vamos lembrar que o pai das Archeron, né, o pai Archeron, ele saiu a navegar há muito tempo, antes mesmo de começar a reunião com as rainhas humanas, e depois a gente vai descobrir que ele vai atrás da Vassa. A Vassa, que era uma das rainhas humanas, que foi traída pelas outras e estava presa dentro do lago, né? Ela foi entregue ali pro Koschei. Tempos depois, muita coisa acontece em Prythian, o Lucien, ele sai também atrás da Vassa e ele acaba encontrando o pai Archeron, que tá vindo ali com o seu naviozinho, ali com a sua frota, trazendo a Vassa com eles. Como é que ele conseguiu libertar a Vassa? Ele faz um acordo com Deus, né? Só que vamos lembrar que ele era um humano, né? Um Hellis humano, e a gente não sabe o teor desse acordo, o que realmente foi acordado. E assim, um acordo entre um Deus e um humano, se isso não é estranho, gente, eu não sei o que é mais não. Mas seguindo, né, adiante. O Koschei, ele não pode sair do lago, não fisicamente, mas ele pode viajar através do vento, ele se comunica através do vento. A gente fica sabendo disso lá em Chamas Prateadas, né? E aí, ele acaba sabendo mesmo da fofoca ali, do que tá acontecendo em Prythian, e qual seria o melhor momento para ele conseguir escapar da prisão do que nesse momento de caos? Não, será que ele já não recebeu essa informação lá atrás, antes do pai das Archeron chegar lá para fazer o acordo com ele? Não sei. Deixando um pouco a história do Deus lá de lado, vamos focar nos três personagens que estão envolvidos, né? Que é o As, o Lucien e a Elaine. Quando a Elaine ela vai ser jogada dentro do caldeirão, o Cass, mesmo estando ali todo ferrado, né? Porque ele tava ferrado, ele tem muito mais o intuito de salvar ela, muito mais aquela força de vontade de salvar que o Lucien. Inclusive é descrito que o Lucien teve o bom senso de parecer horrorizado, enquanto o As tá lá envenenado tentando acabar com a vida de todo mundo, né? Pra defender a Elaine. Aí vocês vão me dizer, mas a Elaine não era férica ainda, ela só se tornou uma férica depois que saiu do caldeirão. Vejam bem, Feyre também não era férica quando ela quase morreu lá. Quando ela morreu, né, no primeiro livro. E o Rhys fez de tudo para segurar um fiapinho da essência dela ali, da mente dela com ele, para depois poder reviver ela. Então, né? Vamos comparar? Ali, vamos comparar esse laço, essa parceria? Tá uma coisa estranha aí. Aí também vocês vão dizer que o Lucien ele consegue se comunicar através do laço de parceria. Não é bem assim. Tá? Ele consegue se comunicar através de um fio, né, que liga, ele consegue seguir um fio até a Elaine. Mas este fio pode ter muito mais com a descendência do Lucien, que é o tema da nossa próxima teoria, do que realmente com esse laço de parceria deles. E vale lembrar que quem descobre que a Elaine tem o poder da clarividência, quem começa a notar o que ela precisa, o que ela não precisa, do que ela gosta, do que ela não gosta, é o Asriel. É ele que tem toda essa conexão que a gente levaria mais ao sentido de uma parceria do que o próprio Lucien, né? Então, faz um pouquinho de sentido que os dois, que a Elaine e o Lucien não sejam realmente parceiros, dentro do que a gente entende da parceria. Mas tudo isso pode ser porque o Asriel já tem mais de 500 anos, ele não é burro, e a gente sabe que ele não é burro e ele só percebeu. Mas vejam bem, uma passagenzinha que tem no livro que vai dar a entender que eles têm uma ligação muito maior. Olha só. Asriel interrompeu. Clarividência, disse ele, mais para si que para nós. O caldeirão fez você clarividente. Como é que ele sabia disso? Ele se ligou? Tipo, nossa, estou aqui. Foquem nisso, gente. Foquem nisso. Olha essa piração. Além dessa passagenzinha, tem ali, antes deles começarem a guerra, quando o Wes vai entregar a adaga pra Elaine, eles se tocam e ele consegue ver uma imagem na mente dela, né, como se fosse uma pintura, que é uma imagem premonitiva do que vai acontecer na batalha. E nós também temos a Feyre. Ela também se questiona sobre a ligação entre a Elaine e o Lucien. O próprio As, ele se questiona sobre isso.
E a gente vê muito mais essa vontade de proteger a Elaine vinda dele do que do Lucien. Muito mais esse desapego pela sua própria vida para proteger a vida dela. Então eu não sei, gente. Eu sinceramente espero que essa teoria não faça sentido. Porque eu quero meu casal As e Gwen. Eu não quero As com Gwen. Não. Só não. Ah, mas o que isso tem a ver com o Deus Koshei, né? Por que eu trouxe isso lá no início e a coisa se misturou? É porque isso seria um grande plano articulado pelo Deus para que ele pudesse fugir da sua prisão. Porque se a gente pegar o conto original, quem derrota ele são 3 irmãos alados que se casam com 3 irmãs. E esses 3 homens alados, no caso, derrotam ele. Então faria sentido ele enfraquecer um dos irmãos, né? Um trio de amigos que são ligados ali de um amor fraterno muito grande. Então faria muito sentido ele enfraquecer o As, né? Que é o único dos 3 irmãos que ainda não encontrou a sua alma gêmea, sua parceira com uma das 3 irmãs, já que o Cass e a Nesta vão ficar juntos, né? Estão juntos ali depois do último livro, e o Rhys e a Feyre estão juntos ali desde o primeiro momento que se viu. Enfim, então faz sentido ser esse plano, né, armado ali, esse grande caos criado na mente do As, enfim. Faz sentido, gente, mas de novo, eu não queria que isso acontecesse. Terceira teoria, herança sanguínea. Aqui nós temos um típico caso de família. Tá? Essa teoria ela vai tratar de um assunto que ficou bem explícito na reunião dos Grão-Senhores, que é o fato do Lucien não ser filho do Baron, e sim do Elion. Né? Ele vai falar ali sobre a relação que a mãe do Lucien teve com o Elion, né? Que era o grande amor da vida dela, aquela coisa toda, mas que ela teve essa ligação de parceria com o pai com o pai não, com o Baron, né? E aí também tem o fato de que o Lucian não se parece com os irmãos, de que o Baron ele humilha e não gosta do filho mais novo, e que a mãe do Lucian tem toda ali uma predileção por ele, uma proteção, tanto que ela ajuda a Feyre lá no primeiro livro. Né? Se a gente não pode esquecer desse pequeno detalhe aí. Então, isso fica meio nessa questão de que houve ali uma traição, digamos assim, porque lembrando que o Lucian é o último filho. Ah, mas ele herdou o poder do fogo, que é característico da corte outonal. Elementar, meus caros, mas não esqueçam que a mãe dele é a senhora da corte outonal. Então esse poder vem dela e não do Baron, né? E assim, nesse ponto a gente tem que lembrar que somente o Lucian e a Feyre tiveram o poder de quebrar o feitiço do rei de Hybern com facilidade. Né? E a Feyre a gente sabe que tem ali uma fagulha do poder do Elyon. E o Lucian, onde é que ele conseguiu esse poder? Onde é que veio isso? Deixemos o teste de DNA de lado, tá? Mas lembrem que se o Lucian é realmente filho do Elion, ele tem o poder de ver feitiços, de quebrar feitiços, de ver o fio do feitiço dele, que ele consegue visualizar. E o próprio Elion fala algo muito parecido com o que o Lucian diz em relação a Elaine. Vejam só, eu posso sentir os feitiços como se fossem fios, que podem encantar como se estivessem presos ao redor dos indivíduos. Não lembra nada? Não lembra ninguém falando algo sobre fios? Olha só a frase que a gente tem do Lucian quando ele faz ali a ligação com a Elaine. E eu cheguei até a ponta do fio quando ela fugiu. E a Elaine vai falar algo também que é bem que complementa essa questão do fio, né? Ela fala o seguinte: pareceu estranho, sussurrou Elaine, como se puxassem um fio preso a uma costela. Gente, olha, tá tudo se encaixando, gente. Tá tudo se encaixando uma coisa dentro da outra. Você, Sarah de Mesa é aqui, ó. Ela é desgraçada, essa mulher. Ela cria coisas que a gente nem imagina. Enfim, essa teoria ela meio que se prende ali com a teoria das parcerias manipuladas, né? E se realmente isso aconteceu, o Lucien, por não saber da condição dele de herdeiro do Elion, pode ter se confundido e isso só corroborado mais a suspeita ali, a veracidade, enfim, ter dado mais certeza de que eles eram parceiros. Mas, na realidade, ele só viu o feitiço que o Koschei tinha colocado, que tenha a ver com um acordo que o pai Archeron fez para libertar a Vassa. Olha só a piração. Gente, eu não sei, eu tô bem confuso. Eu não sei se vocês conseguiram entender. Eu espero que sim, porque eu tô bem confuso, mas, né, sentido faz, em algum ponto. Quarta teoria. Ela ainda está viva. Bom, essa teoria ela vai trazer um fato que eu não sei se vai ter relevância para a história, mas talvez possa ter, porque a gente ainda vai ter um livro focado na história de vida do As, né, do Asriel. E ela fala, então, que a mãe do Asriel ainda está viva, tá? Por que ela fala isso? Porque em determinado momento o As vai visitar alguém em Rosenhall. E essa pessoa é tão importante que o próprio Rhys pede para ele comprar um presente para essa pessoa em nome do Rhys. Então, por que o Rhys ia pedir, né, se fosse uma pessoa comum? Então, essa teoria se apega nisso
para dizer que a mãe do Asriel ainda está viva. Outra situação que daria veracidade para essa teoria é o Cassian perguntando para o Asriel se a mãe dele já tinha pensado em vir morar na biblioteca, que é um lugar seguro, né, para pessoas que sofreram ali, que foram vítimas de agressão e tudo mais. Se o As já tinha pressionado a mãe dele a vir para ali. Então isso pode ser ali um fato que dê veracidade para essa teoria, que a mãe dele ainda esteja viva. Mas claro, né, gente, pode não ser a mãe dele, o As pode estar indo visitar algum outro parente, ou sei lá, uma família que ele tenha. Porque a gente sabe que o As é bem promiscuozinho, né? Então quem sabe ele tem um filho escondido. Embora eu acho que ele não deixaria um filho para trás, porque ele tem toda uma questão com o pai dele e tudo mais. Isso é bem falado ali, o rancor que ele tem do pai, né, como o pai tratou ele, e principalmente como ele tratou a mãe dele. Mas assim, né, meu povo, a gente vai ter que esperar para ver o livro que vai ser focado na história do Asriel, pra gente saber se a mãe dele tem uma relevância ou não pra história e qual é o desenrolar dessa, quem é essa pessoa, né? Então a gente vai ter que aguardar ainda um pouquinho mais. Quinta teoria, a parceira rejeitada. Bom, gente, os casos de família hoje estão bombando em Acotar. A gente já teve parceria manipulada, parceiros que foram separados pela política, e agora essa teoria vai trazer um suposto caso de uma parceria que foi quebrada. Ah, mas parcerias não podem ser quebradas. Podem sim. Tanto pode que é dito que quando tu rejeita o teu parceiro, isso é tão forte, é tão agressivo, que pode levar o rejeitado ou a pessoa que rejeitou à loucura. Porque o vínculo de parceria não quer dizer que tu vai amar essa pessoa e vai ser feliz pro resto da vida com ela, não é isso. Mas ela é uma ligação mágica, né? Então, tu quebrar essa ligação tem um resultado muito danoso para os envolvidos. Mas vamos para a teoria em si, vocês vão saber de quem é que eu estou falando agora. Antes da gente seguir, né, a parceria, como é que funcionam os laços de parceria? Eles são criados, né, no caldeirão logo que os indivíduos nascem, e aí quando eles se conhecem, se ligam e se aceitam, esse laço ele se fortalece. Como eu disse antes, isso não é uma garantia de amor eterno, tá? Mas o caldeirão tende a ligar pessoas afins, ele tende a ligar seres parecidos na sua essência. Então guardem esta informação, tá? Ligar seres parecidos. Agora sim, vamos para a teoria. Depois dessas linhas gerais, vamos então falar quem são esses parceiros rejeitados. Né? A teoria ela traz que a verdadeira parceira do Tannen é a Amaranta, e que ele teria rejeitado ela em função da índole da Férica, né? E porque isso mexeria diretamente com ele. Porque diria então que ele tem uma índole parecida com a dela, que ele era igual ou parecido com a Amaranta. E ele ser igual ou parecido com a Amaranta era algo que ele não queria, porque lembrava muito a forma como o pai dele agia, os pensamentos do pai dele. Já que a Amaranta e o pai dele são muito parecidos. Podia até ser parceiros, quem sabe, né? Mas não é isso aí que a gente está trazendo agora. Tá? Mas então que o Tanlin teria rompido com a Amaranta em função da índole dela. E que isso teria deixado ela insana do jeito que ela era. E aí ela fez tudo o que fez por causa dessa loucura causada pela quebra da parceria. E aí o Tan, além de rejeitar ela, ele acaba ainda acabando com a vida dela, né? Porque é ele que dá o golpe final na Amaranta. Ou seja, ele tira a vida da sua parceira. E aí vocês não veem que o Tani, ele muda, mesmo com a Feyre ainda estando com ele muda completamente do que ele era antes. Ele era super protetor, mas ele ficou obcecado pela Feyre. Ele ficou obcecado em não deixar ela sair de casa, em não correr riscos. Então isso, a teoria diz que é em função de ele ter tirado a vida da sua parceira. É muito louco, né, gente? Mas pra mim fez um pouquinho de sentido, tá? E eu acho que, enfim, não sei se vai ter ainda uma história de redenção do Tannin. Não sei, gente. Eu peguei ranço nele, então eu quero mais que ele se exploda mesmo, tá? E assim a gente vai chegando ao final de mais um vídeo de teorias. Eu espero que vocês tenham gostado, né, das teorias. Eu confesso que a teoria da Elaine ser a grande vilã me agrada. Acho que vai dar uma movimentada na história. Vai ser ali uma barra para as irmãs, né, para Nesta e para Feyre. Mas eu acho que dá aquela pimentada na história. A Elaine e o Asriel serem um casal, serem parceiros, eu confesso que eu não quero. Porque eu quero o meu casal Gwyniel firme e forte, porque eu acho que eles combinam muito, muito, muito mesmo. A teoria que vai falar então sobre a herança genética do Lucian, cara, isso já não é mais nenhuma teoria, né? Já ficou bem confirmado, a gente sabe que o Baron tomou ali um belo de um par de chifre, o que foi bem merecido, inclusive, ó. Parabéns para a senhora da corte outonal. A teoria da questão ali da mãe do Asriel tá viva ou não, talvez possa ser importante, talvez faça muito sentido, né? A gente tem alguns pontos que tornam essa teoria possível, né? Teríamos que ver ali os próximos capítulos, né? Os próximos livros, ver principalmente o livro da história do Asriel. Já a teoria do Tandem com a Amaranta, eu gosto do drama, tá? Eu gosto do que isso possa ter acontecido, mas eu acho que ela é um pouco falha, tá? Por mais ali que o Tamlin tenha ficado meio, né,
malucão ali no início do segundo livro, eu acho que ele daria muito mais se ele tivesse realmente tirado ali a vida da sua parceira. Então eu não sei se ela é uma teoria muito boa, mas eu gosto do drama. Talvez, né, explicando de uma forma melhor, fique até bem legal. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado das teorias. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se essas teorias fazem algum sentido para vocês ou não. Se vocês têm outras teorias, não só de ACOTAR, mas de outras séries, para que a gente possa discutir e fazer alguns outros vídeos. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau!